que eu concordo e o que eu discordo do Loconte? Eu concordo que nós temos que ter punições severas para os bandidos. Eu concordo com uma coisa muito interessante, né? O problema dos crimes sem vítima. Então o sujeito está portando uma pequena quantidade de maconha e vai parar na cela de estuprador, de vagabundo pesado, né? Então isso realmente é um problema sério no Brasil. E crimes que não é nem que tem baixo potencial ofensivo, eles não têm potencial ofensivo, eles acabam gerando um estado de mal-estar social muito grande e acabam alienando as pessoas envolvidas para além do alcance das instituições que poderiam ajudá-las, e eles vão ficar no alcance de quem? Dos bandidos, dos vagabundos, dos traficantes. Então eu concordo plenamente com ele sobre esse problema aí de misturar delitos sem vítima com bandidos reais. Agora, o que eu discordo? Eu discordo que o foco do sistema penal seja a reinserção do bandido na sociedade. Para mim, o foco deve ser na punição. Se ele cometeu um crime, se ele fez uma vítima, se ele atentou contra a ordem de justiça, ele não tem que ser premiado. Muito menos premiado com o Estado tirando dinheiro da própria família da vítima através de impostos para financiar a reeducação desse bandido. Então, para mim, a punição, o sistema penal, é feito para punir. Ponto final. Se ele não tem condições de voltar para a sociedade, então ele não tem que estar na sociedade. Por isso eu defendo a pena capital e a prisão perpétua. Então, para mim, deveria cortar todos esses tipos de coitadismo, de bandidolatria, maioridade penal, audiência de custódia, saidinhas, esse tipo de coisa tinha que acabar, o tempo devia fechar de verdade para os bandidos. E eu defendo ainda o armamento da população e a possibilidade da população criar comunidades fechadas. Condomínios fechados que não precisam ser condomínio luxuoso de rico. Por que os pobres não podem organizar-se em associações de moradores e proteger e vigiar suas próprias comunidades? Eles deveriam ter esse direito também, mesmo porque o pobre é a maior vítima do crime. O pobre não tem carro blindado, o pobre não tem segurança particular, o pobre não tem condomínio de luxo com vigilância 24 horas por dia. Então esse é outro ponto. O crime, ele não é um problema de longo prazo, ele é um problema de curto prazo. Então, na verdade, é o crime que atrapalha o desenvolvimento de longo prazo da sociedade, aumenta os custos de transação, aumenta os níveis de desconfiança. Você combate o crime no curto prazo e a sociedade vai necessariamente se desenvolver no longo prazo. Loconte, sua pergunta. Pegando já o gancho das armas, eu pessoalmente sou uma pessoa que gosta de armas até certo nível, sou um entusiasta, né, gosto de pesquisar e tal. Porém... Você é CAC, Loconte? Acho que eu nem tenho idade. Não atrapalha não, cala a boca. Não. Fiquei na dúvida aqui, será que o cara é CAC, né? Desculpa. Acho que nem vai dar 3 minutos, pode ir. Então... Eu até gosto, mas quando a gente vê em perspectiva de exemplos de outros países, a gente vê que as armas não são a solução para o crime. Inclusive, elas podem ser até um problema muito sério quando elas são justamente desregulamentadas, né? Os Estados Unidos da América é hoje o país com mais armas por habitantes per capita e muito mais do que o segundo lugar, que é o Iêmen, né? E muito mais do que o quarto lugar, que é muito citado, que é a Suíça, que tem 4 vezes menos armas do que os Estados Unidos, né? Então os Estados Unidos é 4 vezes mais armado do que a Suíça. Então, a gente vê justamente nos Estados Unidos os fenômenos acontecendo como tiroteios em escolas, massacres em nível muito maior que o resto da Europa, né? O resto da Europa, muito maior do que a Europa e outros países, como por exemplo o Japão, que baniu completamente as armas, o que eu posso até concordar que seja um pouco extremo, mas de fato deu resultado. O índice de homicídios e até de suicídios foi abaixando com a medida que o Japão regulamentou suas armas, né? Então, a minha perspectiva de segurança pública mesmo é ter essa regulamentação das armas. Eu acho que o cidadão pode ter sim, mas tem que passar por um rígido processo, né, que não acontece em muitos estados dos Estados Unidos, que inclusive, justamente os estados com menos regulamentação são os estados que têm mais violência por armas em escolas, em periferias e suicídios com armas, né? O estado que mais mata com armas é o Mississippi, junto com a Louisiana e outros estados do sul dos Estados Unidos, que são estados armamentistas. Os estados que a gente tem uma regulamentação, ou seja, a pessoa não pode ir no Walmart comprar uma arma, né? O cara tem 16 anos, vai no Walmart, compra uma arma e faz um tiroteio na escola no dia seguinte, não me parece um modelo muito seguro para o Brasil. O que eu queria entender uma pergunta dupla aqui, né?
Por que acontece tantos tiroteios nos Estados Unidos? Porque eu imagino que ele não vai ligar com o fácil acesso às armas, né? A minha perspectiva é, com o fácil acesso às armas, a gente pode ter mais tiroteios em escolas. Na verdade, a gente tem mais tiroteios em escolas. Então a primeira pergunta é, por que isso acontece nos Estados Unidos? E a segunda pergunta, que é até mais importante, o que impediria isso de acontecer aqui no Brasil? Se a gente tivesse livre acesso, como tem em vários estados nos Estados Unidos, de você poder ir no mercado, comprar uma arma só apresentando RG, o que impediria esses massacres, esses tiroteios acontecerem aqui no Brasil? 30 segundos aí para sua trepa sobrou, viu, Loconte? Quando quiser começar, Clóvis. Ok. Bom, se o Estado regula as armas, significa que o cidadão não tem mais o direito natural de se defender. E aí nós não podemos ter essa inversão. Na verdade, são as armas dos civis que deveriam limitar o tamanho do Estado, e não o Estado limitar o tamanho das armas dos civis. Então, essa, para mim, é a chave da liberdade. Agora, em relação à regulação de quem pode comprar e quem não pode comprar armas, é muito simples. Se o sujeito tiver tendências criminosas e for um psicopata, ele vai perder o seu direito natural de usar armas, ponto final. Nós não precisamos passar por essa via crucis, por essa regulação terrível, caríssima, que torna proibitivo, por exemplo, para um cidadão pobre ter uma arma. Ou simplesmente tirar a arma da pessoa que tem algum desvio psicológico, porque existem pessoas que têm compulsão por comer, existem outras que estão deprimidas. Elas continuam tendo o direito de ter arma e se defender, elas não são psicopatas violentos. Então, quanto mais regulação você cria, pior, porque o bandido não vai obedecer às suas regulações. O bandido não passa por nada, ele vai lá, compra arma e acabou. Então é preciso facilitar que o cidadão tenha como se defender desses bandidos. E nós temos que lembrar ainda que o pior bandido de todos, já que nós estamos falando em desarmar bandidos, o pior bandido de todos é o Estado. O Estado cometeu 100 milhões de democídios no século XX. Democídio é quando o Estado assassina o seu próprio cidadão. Não estou aqui nem contabilizando as mortes em guerra ou pela miséria causada pelo Estado. Então, alguém que mata 100 milhões de pessoas assassinadas merece ter arma? E, no entanto, existem pessoas que querem dar o monopólio das armas para o Estado. Não é o caso do Loconte. Ele falou que quer que o cidadão tenha o direito de ter arma, ainda que com regulações. Isso eu concordo com que o cidadão tem que ter arma. Mas eu discordo dele quando ele defende as regulações. Por exemplo, os Estados Unidos é muito mais armado que o Reino Unido. E no Reino Unido existe uma quantidade exponencialmente maior de estupros, porque as mulheres britânicas não têm armas. E agora teve a invasão islâmica da Europa, é pior ainda, né?